Tema: Jesus é a ressurreição e a vida. Nosso texto bíblico se encontra no Evangelho de João, capítulo 11, do versículo 1 ao 27. Qual o objetivo desse texto? É mostrar que Jesus tem poder sobre a vida e a morte, que ele se importa com nossas dores e que nele temos a esperança que não acaba tanto para esta vida quanto para a eternidade. E o primeiro ponto que nós vemos aqui nesse texto, onde é um texto que todos conhecem, todos nós, em algum momento da vida, enfrentamos situações que nos deixam sem saída. Doenças graves, perdas irreparáveis, tristezas profundas ou até mesmo circunstâncias que parecem não ter solução. Foi exatamente o que aconteceu com Marta, com Maria e Lázaro, que eram amigos muito queridos por Jesus. Quando Lázaro adoeceu, elas enviaram um recado ao Senhor, confiantes de que ele poderia ajudar. Mas algo inesperado aconteceu. Jesus demorou a chegar. E quando finalmente veio, Lázaro já havia falecido e estava sepultado havia 4 dias. Muitas vezes também nós pensamos que Deus demora, que Ele não vê ou não se importa com o que estamos passando. Mas nesta passagem maravilhosa, descobrimos que os caminhos de Deus são diferentes dos nossos e que Ele age no tempo certo com propósitos maiores do que imaginamos. Aqui vemos que Jesus revela quem Ele realmente é e o que pode fazer por todos os que confiam nele. Vamos conhecer essa mensagem cheia de fé, esperança e muito amor. Primeiro ponto, uma amizade que traz segurança. Essa era a amizade que Jesus tinha com Lázaro. Logo no começo do texto, nós encontramos uma afirmação muito bonita. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando receberam a notícia da doença do irmão, elas não procuraram qualquer pessoa, nem médicos, nem autoridades humanas, foram diretamente a Jesus, pois sabiam que ele tinha poder e que se importava com eles. Elas disseram simplesmente: Senhor, eis que aquele que tu amas está doente. E aí, reparem que elas não precisaram usar argumentos complicados, nem pedir com palavras difíceis. Elas se basearam apenas no amor que Jesus tinha por eles. Isso nos ensina algo muito importante. Nós também somos amados por Deus. Não precisamos ser perfeitos, nem ter grandes méritos para nos aproximar dele. O simples fato de sermos seus filhos e de ele nos amar já é motivo suficiente para levarmos todas as nossas necessidades até a sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Mas algo que pode nos surpreender é a atitude de Jesus. Quando, pois, ouviu que ele estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Por que ele fez isso? Não foi por falta de amor, nem por esquecimento. Ele mesmo explicou: aquela enfermidade não era para a morte definitiva, mas sim para que fosse manifestada a glória de Deus e para que o Filho de Deus fosse glorificado por meio dela. Qual é a lição que nós tiramos aqui, nós aprendemos nesse texto? Quando parece que Deus demora ou que Ele não age como esperamos, não é porque Ele nos abandonou. Ele tem um propósito maior. Quer que a sua glória seja vista e que a nossa fé se fortaleça ainda mais.
O que para nós pode parecer um fim, para Deus é apenas o começo de algo muito grandioso que nos aguarda. O tempo de Deus, ele é perfeito. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Quando Jesus decidiu ir para a Judéia, os discípulos ficaram preocupados, pois sabiam que lá haviam pessoas que queriam fazer mal a ele. Mas Jesus respondeu com uma verdade que vale para todos nós. Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Com essas palavras, ele ensina que ele está sempre na vontade do Pai e que enquanto cumpre o que Deus determinou, está seguro e protegido. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós queremos tudo para já. Queremos respostas imediatas, soluções rápidas, mas Deus sabe o momento exato de agir, pois Ele vê o todo, enquanto nós vemos apenas uma parte da história, do que está acontecendo. Jesus também disse: Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou para o despertar do sono. Os discípulos não entenderam nada, pois pensavam que ele falava do sono natural. Mas Jesus falava da morte, que para quem crê nele é apenas um descanso, uma passagem para a vida eterna. Ele não vê a morte da mesma forma que nós vemos. Para nós é motivo de dor e medo, mas para Deus é algo que ele pode transformar e vencer. A lição que nós aprendemos: não se aflija se as coisas não acontecem no momento que você deseja. Confie que Deus sabe o que faz e quando faz. O seu tempo é sempre o melhor e ele nunca erra. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus é melhor do que o nosso. A fé que reconhece quem é Jesus. Quando Jesus chegou a Betânia, Marta foi ao seu encontro e disse uma frase que muitos de nós também já pensamos ou dissemos: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela tinha fé, mas também tinha limitações. Ela sabia que Jesus era poderoso, mas ainda não entendia toda a extensão do que ele poderia fazer. Nós também somos assim muitas das vezes. Mas logo em seguida ela acrescenta: Mas também sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Mesmo diante da dor e da realidade da morte, ela mantinha a confiança em Jesus. Então, é esse, é nesse momento que o Senhor faz uma declaração que é o centro de toda a nossa fé. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Essas palavras não são apenas uma promessa, mas é uma revelação da sua própria identidade. Jesus não disse que ele dá a ressurreição ou que ele ensina sobre a vida. Ele disse: Eu sou. Ele é a fonte, a causa e o próprio significado da vida. Ele tem poder para dar vida, para restaurar a vida e para vencer a morte. Ele é capaz de transformar o luto em alegria, a tristeza em esperança e a morte em vida. Marta respondeu com uma confissão linda e cheia de verdade: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Ela reconheceu que ele
é muito mais do que um mestre sábio ou um homem bom. Ele é o Salvador, o Filho de Deus, aquele que foi enviado para nos trazer salvação e vida eterna. Essa foi a declaração dela. A lição que nós aprendemos aqui é que a fé verdadeira não se abala diante das dificuldades ou da dor. Ela reconhece quem Jesus é e confia no seu poder. Mas, mesmo quando não entendemos tudo o que acontece, Ele é tudo o que precisamos para todos os momentos da nossa vida. O ponto 4, aqui nesse texto: Jesus se importa com as nossas dores. Embora neste trecho não cheguemos à parte da ressurreição de Lázaro, já podemos perceber que Jesus não é um Deus distante, que não se importa com o que sentimos. Ele amava aquelas pessoas e, quando viu a tristeza delas e de todos que estavam ali, a Bíblia nos conta que ele ficou profundamente comovido e que ele chorou. Jesus chorou com a morte do seu amigo Lázaro. Isso mostra a sua humanidade. Ele sente a nossa dor, ele se entristece com o que nos causa sofrimento, mas também mostra a sua divindade, pois ele é o único que pode fazer algo para mudar a situação. Ele não nos deixa sozinho. Nos momentos difíceis, ele caminha ao nosso lado, ele compartilha das nossas dores e tem poder para transformar tudo. É assim que Jesus faz. Muitas das vezes pensamos que, como cristãos, não podemos chorar ou sentir tristeza, mas a atitude de Jesus nos ensina que é normal sentir, que é humano passar por esses sentimentos. A diferença é que nós temos alguém ao nosso lado que tem o poder de mudar a realidade e que nos dá esperança, que vai além do que podemos ver ou podemos imaginar, que é Jesus. E qual é a lição que nós aprendemos aqui novamente? Você não está sozinho, eu não estou sozinho nas suas lutas, nas suas dores. Jesus entende o que você está passando, ele se importa e ele é capaz de fazer o que ninguém mais pode fazer por mim e por você. E para concluir essa palavra de Deus para nossas vidas, quero dizer que a história de Marta, de Maria e de Lázaro continua com a ressurreição dele. Um milagre que confirmou tudo o que Jesus havia dito. Mas a base de tudo isso está nestes versículos que estudamos agora. Jesus é a ressurreição e a vida. Ele ama você, ele cuida de você e ele tem o controle de todas as coisas, mesmo daquilo que parece ser o fim da linha. Então, creia em Jesus. Talvez você esteja nesse momento passando por uma situação difícil hoje, talvez já há algum tempo. Pode ser uma doença, uma perda, um problema financeiro, uma dificuldade nos relacionamentos ou uma angústia na alma. Você pode estar pensando que não há mais solução, que tudo está perdido, mas a palavra de Deus nos mostra que não é assim. Jesus é maior do que qualquer problema. Ele é mais forte do que qualquer adversidade e ele tem o poder para transformar a sua história. No nome de Jesus. Não importa o que você esteja vivendo, a mensagem ela é clara. Confie nele, mesmo quando ele demora, mesmo quando você não entende o que está acontecendo. Lembre-se que ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele tem a certeza de que a vitória é certa, tanto nesta vida quanto na vida eterna, que ele preparou para todos os que o amam e o servem.
Você já conhece Jesus como a ressurreição e a vida? Você já confiou a sua vida e o seu futuro nas mãos dele? Se ainda não fez isso, este é o momento. Abra o seu coração e creia nele, e receba a vida que ele oferece, vida em abundância e vida para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar rapidamente por você e com você. Amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo o que tu és, porque tu és a ressurreição e a vida. Obrigado, Senhor, porque tu nos ama, te importas conosco e está sempre ao nosso lado, mesmo nos momentos mais difíceis. Perdoa-nos por vezes duvidarmos ou por não entendermos os teus caminhos. Fortalece, Senhor, a nossa fé, nos ajuda a confiar em Ti e em todas as circunstâncias e reconhecer que Tu tens o poder de fazer tudo novo. Que possamos viver sempre na certeza da Tua presença e da esperança da vida eterna que nos prometeu. Em Teu nome, no nome de Jesus Cristo, assim eu oro e te agradeço e digo amém. Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo. Eu sou o presbítero José Roberto Soares e com